Verifique no podcast Grifão de hoje quais são os prazos e as situações previstas na Lei 8.429 para a aferição do prazo de prescrição para o ajuizamento das ações de improbidade administrativa. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal define que os atos de improbidade administrativa podem resultar em 4 sanções jurídicas. A primeira é a perda de função pública, a segunda, a suspensão de direitos políticos, terceira, o ressarcimento ao erário, quarto, indisponibilidade de bens. Com o objetivo de regulamentar essa disposição constitucional, em 92 foi criada a Lei 8.429, a famosa Lei de Improbidade Administrativa. E na interpretação dessa sistemática normativa para a compreensão do procedimento e das regras processuais e materiais para a promoção dessa ação de responsabilidade dos agentes públicos por atos de improbidade, é crucial definir o prazo prescricional para o ajuizamento da ação. O artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa estabelece 2 situações bem claras no tocante a definição dos prazos prescricionais. A primeira hipótese é a situação dos agentes públicos que não ocupam cargo efetivo na administração, ou seja, aqueles que possuem um vínculo precário, temporário com o poder público. É a situação dos titulares de mandato eletivo, de quem ocupa cargo em comissão, função de confiança ou é um contratado temporário para atender excepcional interesse público. Nós temos como exemplo os prefeitos municipais, governadores, secretários estaduais, municipais ou demais agentes públicos que não constam no rol de servidores efetivos. Nesta hipótese, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade é de 5 anos contados a partir da finalização do vínculo com o poder público. A outra situação definida pela lei para a definição do prazo prescricional é dos servidores efetivos. Na hipótese dos servidores efetivos, o prazo de prescrição definido para o ajuizamento da ação de improbidade será o mesmo previsto no regime jurídico próprio para a aplicação da punição disciplinar de perda do cargo da função pública a bem do serviço público, tá bem? Então, isso é muito interessante por qual motivo? Porque cada ente federado tem competência constitucional para criar o seu próprio regime jurídico e definir, de acordo com as suas próprias leis, este prazo prescricional para a aplicação da pena de perda do cargo a bem do serviço público. Isso faz com que o prazo prescricional da ação de improbidade administrativa em relação aos servidores efetivos varie conforme a lei estabelecida por cada um dos entes federados. A jurisprudência brasileira, contudo, teve de solucionar algumas situações correlatas e características dessa situação de multiplicidade de atuação de agentes públicos e de particulares, inclusive, na definição dos atos de improbidade. Eu chamo a atenção para 2 casos específicos, bastante discutidos e hoje já pacificados em nossa jurisprudência. A primeira hipótese é a situação de reeleição dos chefes do Poder Executivo. Algo muito interessante, sobretudo neste ano de eleições municipais, em que nós temos que considerar como prazo prescricional o final do 2º mandato. Então, nós temos o prazo de 5 anos, definido na Lei de Improbidade Administrativa, só que no caso de reeleição, esse prazo de 5 anos é contado quando finda o 2º mandato. A outra hipótese é a definição do prazo prescricional para promover a ação de improbidade em razão dos particulares que atuam juntamente com os agentes públicos. Tendo em vista essa atuação combinada, o prazo definido pela jurisprudência será o mesmo para a responsabilização dos servidores públicos efetivos. E se for no caso de um agente que não seja efetivo, será o prazo de 5 anos para promover a responsabilização dos particulares. A grande situação interessante também a ser abordada e a ser destacada nesse podcast é a possibilidade de ajuizar a ação para ressarcir os danos ao erário. Esse ponto é um ponto que merece uma atenção toda especial, tendo em vista que o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal,
define que as ações de responsabilização administrativa, em virtude dos atos de improbidade, terão que observar uma regra específica no caso de ressarcimento ao erário. Haverá a imprescritibilidade. Mas esse tema é um tema tormentoso e será objeto do nosso próximo podcast. Gostou do podcast Grifão de hoje? Envie um e-mail para o endereço que aparece logo abaixo, sugerindo novos temas para os nossos próximos podcasts.